meditar junto hoje é Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículos 10, 13 e 14. Lucas 14, versículos 10, 13 e 14. Eu farei a leitura. Em vez disso, quando você for convidado, sente-se no lugar menos importante, para que aquele que o convidou venha até você e diga: meu amigo, por favor, sente-se em um lugar melhor. Assim você se sentirá honrado diante de todos os convidados. Em vez disso, quando você der um banquete, convide os pobres, os deficientes, os mancos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Amém? Então, essa parábola Jesus contou aos seus discípulos para ensiná-los a respeito da humildade, mas também serviu para falar a respeito do galardão, da recompensa. Ter desejo pela recompensa não é pecado. Nós vivemos aqui na Terra como cristãos, né? E segundo a nossa identidade, nós procuramos praticar boas obras, viver conforme a vontade de Deus. E em compensação, nós buscamos alguma coisa em troca. E isso não é pecado. Porque a própria Bíblia diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, pois o trabalhador é digno do seu salário, ele merece recompensa, uma compensação. E também Provérbios traz um versículo que diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Então Deus promete que ele vai pagar, ele vai recompensar, ele vai compensar, né? Pelo ato e pelas boas obras que nós praticamos aqui na terra em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente não precisa buscar alguma justificativa na Bíblia. Nossa própria experiência nos ensina que quando você faz alguma coisa boa, presta um favor, no fundo, você espera alguma coisa em troca. Isso faz parte da natureza humana. Ah, mas eu amo a Deus, eu pratico boas obras em nome do Senhor Jesus Cristo sem esperar nada em troca. Será? Será? A gente sempre espera alguma coisa em troca. Nós não estamos aqui porque a gente ama simplesmente a Deus sem esperar nada dele. Não, estamos aqui porque nós queremos ser felizes. Nós queremos ter uma vida digna de respeito aqui na terra. Muitas vezes a gente espera não necessariamente uma recompensa monetária, dinheiro, mas uma recompensa moral. Ser reconhecido, ser respeitado pelas boas obras que você praticou, receber um elogio ou até um agradecimento. Irmão, obrigado. Irmão, muito obrigado. Mas quando esse desejo não é satisfeito, nós ficamos o quê? Nós ficamos decepcionados, desapontados, chateados, até ficamos com raiva. Poxa, quando você estava passando pela necessidade, eu te ajudei tanto, cara. Puxa, quando você estava desempregado, eu lhe ofereci um emprego. Quando você precisava de um fiador para aluguel do seu apartamento, eu me voluntariei e fui seu fiador. Hoje você diz que seu filho casa e me convidou para a festa. Eu até fiz uma contribuição generosa. Em compensação, eu esperava um lugar, uma mesa, um assento, bem perto da sua família. Mas você reservou uma mesa para mim, uma mesa justamente ao lado da entrada do banheiro. É assim que você me trata? É assim que você me retribui?
ficamos desapontados, ficamos até com raiva. Já que não é para reprimir o nosso desejo pela recompensa, nós precisamos encontrar uma outra forma de satisfazer esse desejo que, na verdade, Deus colocou na nossa natureza. Mesmo que você não receba de imediato recompensa ou galardão que você acha que merece, tem que ter um outro sistema de compensação que possa trazer alegria para mim. Por isso, Jesus, hoje, nesse texto, ensinou a seus discípulos um princípio muito importante, chamado em vez disso. Vejamos novamente o versículo. Será que eu passei? Sim. Em vez disso, subentende-se, essa frase seria melhor, né? Em vez disso, seria melhor, quando você for convidado, sentar-se no lugar menos importante. Ele também diz, em vez disso, seria melhor, quando você der um banquete, convidar os pobres, deficientes, mancos e cegos, que não poderiam lhe retribuir o favor de imediato. Aqueles que não teriam capacidade de compensar você pelo que você fez por eles. Em vez disso, é locução adverbial, né? Frequentemente usada quando nós somos convidados a escolher uma das duas opções. E a gente sempre procura escolher a opção melhor ou a opção menos pior. E quando as duas opções são boas, a gente começa a calcular. A gente começa a ponderar vantagens e desvantagens. E por mais que a gente pague um pouco mais ou nos sacrifique um pouco mais, a tendência nossa é sempre escolher a melhor opção. Vou dar um exemplo. Eu vou viajar de São Paulo para Florianópolis. De ônibus, eu levaria mais ou menos 12 horas. Passagem, em torno de R$ 400. E se for de avião? Avião levaria 1 hora, ou até 1h15. A passagem, dependendo da época, na baixa temporada, você pagaria R$ 500. Bom, são duas opções diante de você. Ou eu viajo de ônibus 12 horas, pagando R$ 400, ou eu viajo de avião 1 hora, pagando R$ 500. A diferença de preço de passagem é apenas R$ 100. Qual opção você escolheria? Bom, eu vou fazer meus cálculos aqui e vou escolher. Não, acho que vale a pena pagar mais R$ 100 e viajar de avião. Em vez de viajar 12 horas de ônibus, seria melhor viajar apenas 1 hora e chegar ao meu destino o mais rápido possível. É esse tipo de raciocínio, esse tipo de regra, esse tipo de cálculo que o Senhor Jesus ensinou a seus discípulos, para que apliquem esse cálculo na vida de vocês, a nossa vida. Por isso eu chamo esse cálculo ou essa regra de em vez disso. Em vez disso. O ideal seria que você seja respeitado e reconhecido pelas boas obras que você pratica aqui na terra. E também ser reconhecido por Deus quando você estiver lá. Você estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ideal seria você ser tratado como VIP aqui na terra e também como VIP lá no céu. Mas a nossa realidade não é essa. Muitas vezes, o justo, que sempre tentou viver pela fé, não é devidamente valorizado nessa terra. Não é devidamente tratado nessa terra. Quem ocupa os melhores lugares mais altos, são justamente ímpios, não sábios, não crentes. Parece que os ímpios vivem mais.
Eles parecem ser mais felizes do que nós, de tal forma que o profeta Jeremias reclamou a Deus. Mas não somente ele, mas o salmista também. Pediu o seguinte: eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. O seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Que injustiça! Mas não somente o salmista, mas também o rei Salomão, o homem mais sábio que a história, a humanidade conhece, diz: nesta minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga, mesmo na sua impiedade. Ele está reclamando da injustiça, lamentando da desigualdade aqui na terra. Portanto, eu não posso lhe garantir que você será tão respeitado e que você usufruirá das riquezas, assim como Jó usufruiu. Mas uma coisa certa é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, no fim, a justiça de Deus se cumprirá. Por isso, o texto de hoje diz o seguinte: aquele que o convidou, para que aquele que o convidou, quem é esse homem que nos convidou? É Deus. Quando Deus, que te convidou, disser venha e sente aqui, num lugar melhor, você será honrado diante de todos os convidados. Portanto, o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos é para eles esperarem um pouco, dar um tempo. Você está sentado na última fileira, né? Mas logo, logo, o patrão, o Deus, quem convidou todos os convidados, reconhecerá a sua justiça, reconhecerá a sua humildade, reconhecerá as boas obras que você praticou e ele vai convidar você para frente. Então espera um pouquinho. Então, em vez de ficar reclamando, seria melhor você esperar um pouco até chegar esse momento. Pelo que também vi, na minha experiência, neste mundo ocorre inversão de lugares. Ocorre reviravolta de lugares. Quem estava sentado num lugar alto, quem estava sentado num lugar mais baixo, hoje, amanhã, a situação pode se inverter. O chefe está sentado no trono hoje e seu subordinado lá embaixo, mas amanhã a situação pode se inverter. Hoje eu posso ter mais dinheiro do que você, mas amanhã você pode ter mais dinheiro do que eu. A inversão de lugares, posições, privilégios, fama, riqueza, pode acontecer a qualquer momento. Essa é a realidade que nós vivemos. Uma vez eu estava um pouco me sentindo cansado e eu queria descansar, então eu resolvi viajar por aqui fora, bem pertinho, junto com a minha esposa. Então eu reservei 2 assentos no ônibus, né, pela internet. E escolhi os melhores lugares, né, 2 assentos, A1, AB, tipo assim, bem os 2 assentos da frente. Chegou o dia, eu e minha esposa, né, subimos no ônibus e quando a gente ia sentar em nossos assentos, uma surpresa, um casal estava sentado.
no nosso lugar, né? Um casal. Ué, aí eu conferi minha passagem novamente. Eles estavam sentados nos nossos lugares. Então eu fui falar com o motorista do ônibus. Pô, tá aqui a minha passagem, minha reserva, é aqui, aqui, ali e tal. Eu estou vendo outros passageiros sentados nos nossos lugares. Sabe o que o motorista me falou? Esquece. Quem chega primeiro, você entra no lugar que quiser. Como é que pode uma coisa dessa? Que injustiça é essa? Quase que eu ia brigar, mas como eu sou pastor, resolvi me calar. Querida, vamos sentar atrás. É viagem de 1h30, 2 horas, dá para aguentar. Ficou por isso mesmo. Olha, isso que acontece dia a dia no nosso mundo. Vocês conhecem essa atriz, né? Atriz famosa brasileira, Ingrid Guimarães. No dia 7 de março passado, ela estava viajando de Nova York para Rio de Janeiro, né, retornando ao Brasil, pela companhia American Airlines. E ela conseguiu um assento na classe Premium Economy. Né? Você sabe, né? Aquele assento é um pouco mais largo, dá para você esticar um pouco mais as suas pernas. Ela deve ter pago, né, um preço extra, né, de $300 mais ou menos. E ela estava sentada no assento dela, reservado, tudo bem, com todo o direito, né? Já se ajeitando, né? Na poltrona. Quando então uma comissária se aproximou dela e disse assim: olha, senhora, por favor, a senhora vai ter que sentar lá atrás. Como assim? É que uma das poltronas da, acho que classe executiva, quebrou. Então, aquele passageiro vai ter que sentar no seu lugar e você vai ter que sentar no lugar lá atrás. Mas que injustiça, né? A mulher ficou revoltada, né? Ficou indignada. Como assim? Eu paguei até, né, um extra para poder sentar aqui. Eu tenho todo o direito de sentar aqui. A mulher comissária não quis saber. Olha, assim como existe upgrade, existe downgrade. Então vai sentar lá atrás. Parece que teve um alvoroço lá dentro, um escândalo e tal, depois não sei como o negócio se resolveu. Eu estou trazendo esse exemplo porque é isso que acontece dia a dia em nosso mundo. A inversão de lugares, e reviravolta, troca de... Portanto, o prestígio, a fama, a riqueza que você está usufruindo nesse mundo, você pode perder qualquer hora. Portanto, a recomendação que Jesus faz é a seguinte: espere um pouquinho. Não se apegue demais às riquezas, aos melhores lugares. Não se arrisque demais na tentativa de subir na vida, ocupar melhores lugares na vida. Espera um pouco mais até que Deus te chame. E o assento que Deus lhe reservou, esse é definitivo. Esse é eterno. Mas o assento que este mundo lhe oferece, ele é temporário. Ele é efêmero. Pode ocorrer inversão e reviravolta em qualquer momento. Hoje aqui, mas amanhã lá. Apocalipse 4:4 traz a seguinte palavra: ao redor do trono de Deus, né? Havia 24 outros tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Quem são esses 24 anciãos? E o que é esse 24 tronos? Segundo comentários, esses 24 tronos, 24 anciãos, eles representam todos aqueles que são salvos, que somos nós. É esses tronos que nós temos que almejar. Aliás, esses tronos já estão garantidos para todos nós que somos salvos.
Portanto, em vez de ficar reclamando porque você está sentado na última fileira, no chão frio, duro, Jesus ensinou aos discípulos a esperar um pouco, até que Deus lhe dê o assento definitivo, lugar mais sagrado, lugar mais honrado. Poderia haver um lugar mais nobre do que esse trono bem ao lado do Deus Criador? A esses tronos que nós temos que sempre buscar. Jesus é um bom exemplo disso. Aonde Jesus morou? Num palácio? Não. Ele disse que ele não tinha nem um lugar para deitar sua cabeça. Onde ele nasceu? Num estábulo. Onde ele se deitou? Numa manjedoura. Hoje em dia a gente viaja de avião, trem, navio, ônibus. Mas Jesus viajou de um vilarejo para outro vilarejo a pé. E quando ele conseguiu um animal, não era nem cavalo branco, era um jumentinho. Na cabeça dele não havia coroa de ouro, mas puseram nela coroa de espinhos. E o homem mais nobre, sem pecado, mais santo, filho de Deus, morreu na cruz. Ele teve uma vida miserável aqui na terra, de sofrimento. Mas qual foi o trono, o lugar que Deus Pai lhe reservou? A Bíblia diz o seguinte, Marcos, capítulo 6, 19, à direita de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, e cheio de Espírito Santo, ele viu o quê? Jesus ao lado de Deus. E esse lugar que está reservado para cada um de nós também. Vocês conhecem muito bem aquela parábola que Jesus contou, né? Sobre rico e Lázaro. Como conhecem a história, eu não vou ficar aqui repetindo. Lázaro morreu, o rico também morreu. Lázaro foi para o céu, o rico foi para o inferno. E lá no inferno, o rico ficou reclamando. Estou sentindo muita sede aqui, muito sofrimento e tal. E o que o Abraão, não, é São Pedro que estava lá, é Abraão. Abraão disse, olha, enquanto você vivia na terra, você vivia no luxo, né? A vida boa, repleta, né? De vantagens. Mas aqui no céu, a situação se inverteu, cara. Aquele que é pobre, que sofria, que nem Lázaro, ele está aqui no céu, sendo consolado, vivendo uma vida de felicidade. O sermão de hoje não é para a gente fazer algum comentário em relação à riqueza ou pobreza, não é nada disso. Mas eu quero mostrar, através dessa parábola, a inversão. A inversão. Portanto, não é porque você vive aqui na terra, você acha que continuará sendo vive lá no céu. A situação pode se inverter. Da mesma forma, não é porque você é pobre que você continuará sendo pobre lá no céu. A situação pode se inverter. Como Jesus disse, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Bom, aí o jovem me pergunta, então o destino do crente aqui na terra é sofrer, sofrer, sofrer e morrer? É vida de desgraça, é vida de sofrimento? E esse é o destino que Deus reservou para nós? Eu digo que não. Você não precisa viver, né, aqui na terra com seu coração cheio de inquietações, reclamações, insatisfações. Você pode viver perfeitamente feliz aqui neste mundo. Todos nós estamos esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E eu queria explicar para vocês, através de uma ilustração, em que ponto nós estamos, qual é a nossa situação, como aqueles que esperam pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, suponho que eu queira viajar para a Coreia do Sul e comprei passagem aérea, São Paulo até Incheon, né?
No dia fiz check-in, né, fui até o portão e estou aguardando pela chamada do embarque. Aí um funcionário da companhia me reconheceu. Aí, pastor Jairo? Sim, você me conhece? Claro que eu te conheço, pastor. O senhor vai viajar nesse voo? É sim, vou até Coreia. Ah, é? Me mostra a sua passagem, por favor. Eu mostrei para ele. Ele viu. Ah, classe econômica E14. Pastor, esse voo está completamente cheio. Completamente cheio. Mas daqui a 3 horas sai um outro voo daqui, que também vai para Incheon. E esse voo está vazio, pastor. Eu posso fazer upgrade, oferecer um assento na classe executiva para o senhor. Agora eu pergunto, o senhor prefere ir nesse voo, conforme sua agenda, ou o senhor prefere esperar mais 3 horas e viajar numa classe executiva? 24 horas de viagem. Nunca andei de business, mas deve ser um lugar bem confortável, né? Poltrona reclinável, estica as pernas, até a refeição é mais diferenciada, tudo mais. Se você estivesse no meu lugar, qual das duas opções você escolheria? Nem precisa perguntar. É a segunda, claro. Então eu diria para ele, olha, não somente 3 horas, eu posso esperar até 5 horas, 6 horas, até 10 horas. Então, pastor, vai lá, tem muita gente aqui na frente agora, vai lá na última fileira, senta lá, e daqui a 3 horas, quando eu te chamar, o senhor vem, eu troco sua passagem para a classe executiva. Irmão, eu posso até esperar dentro do banheiro. Última fileira, eu faço questão de sentar lá. Eu posso até sentar no chão. Mas veja a expressão de alegria daquele rapaz. Puxa, daqui a 3 horas eu vou viajar numa classe executiva. Eu devia ter pago, sei lá, $3.000 a mais se eu quisesse, né, viajar nessa classe. São 3 horas de espera com a maior alegria do mundo. Uma espera entusiasmada, alegre, feliz, com grande expectativa. Eu ficaria assoviando à toa. É mais ou menos essa a nossa situação, irmãos. Nós estamos esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era pequeno, quando o pastor no púlpito pregava sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, meu coração palpitava, sabe por quê? Não pela alegria, mas pelo medo. E se ele vier agora? Eu sou pecador demais, meu Deus do céu. E se ele vier na minha frente assim, eu não te conheço, você vai para o inferno, cara. Não pode acontecer comigo. Eu tinha medo, mas hoje, depois que me tornei convicto, depois que eu passei a ter plena certeza da minha salvação, da minha ressurreição, mudou tudo. Hoje, eu espero a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com muita alegria, com muita expectativa, com muita felicidade. Assim como aquele rapaz que espera pelo próximo voo na classe executiva. Eu espero que todos os irmãos aqui vivam esta vida. Vida cheia de alegria, esperança, expectativa, felicidade. E quando Jesus vier, que nós possamos recebê-lo de braços abertos, dizendo, amém, até que enfim o Senhor chegou, até que enfim o Senhor chegou. Por isso no Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz o seguinte, aquele que dá testemunho dessas coisas, quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, sim, eu voltarei em breve. Aí todo o povo que estava reunido disse assim, sim, Senhor, amém. Venha logo, Senhor Jesus Cristo. Certamente esse povo esperava
a vinda do Senhor Jesus Cristo com toda a alegria, com toda a felicidade, toda a esperança e expectativa. Eu pergunto para você, você está esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com seu coração alegre, feliz, com expectativa, com aquele entusiasmo? Espero que você espere Jesus nessas condições. A segunda parte da parábola fala sobre a prática de boas obras. E aqui também Jesus diz a mesma coisa. Em vez disso, seria melhor, quando você der um banquete, uma festa, convidar aqueles que não podem de imediato retribuir, pagar, compensar pelo que você fez. Por quê? Quem vai pagar é Deus. Olha, Deus lhe pagará em que dia? No dia em que todos nós formos ressuscitados. Irmão, o mundo em que a gente vive é um mundo muito econômico, no sentido de recompensa. Quando você pratica uma boa obra, você terá recompensa. Só que essa recompensa será na proporção de 1 para 1. Então, em vez disso, seria melhor você não receber nada aqui, ou adiar o recebimento da recompensa para mais tarde, e receber diretamente de Deus, não do mundo. Porque o galardão que Deus está empacotando lá no céu para você é muito melhor, é muito maior do que qualquer tipo de recompensa que o mundo pode lhe oferecer. Eu trago uma nova ilustração, uma outra ilustração, para que a gente possa entender melhor do que estou falando. Irmãos, todo país desenvolvido tem seu sistema de previdência social. No Brasil nós temos o quê? INSS, né? Instituto Nacional do Seguro Social, certo? Aposentadoria. Eu não sou um profundo conhecedor desse sistema, nem brasileiro, nem americano, mas quando eu vou lá em Los Angeles e eu me encontro com meus irmãos mais velhos, eles sempre falam sobre o sistema de previdência social americano. E pelo que eles me contam é o seguinte: todo americano tem direito de receber a aposentadoria quando completa, parece que é 67 anos de idade. A idade exata eu não me lembro. Suponho que seja 67 anos de idade. Então, quando completar 67, ele tem direito de receber a aposentadoria que o governo lhe oferece. Vai receber um valor X. Agora, em vez de ele receber a aposentadoria aos 67, se ele adiar, postergar um pouquinho, e ele passa a receber ao completar 70 anos de idade, portanto, 2, 3 anos depois, o valor de aposentadoria diz que é bem superior ao que ele receberia aos 67. Então, todo cidadão americano, quem puder, faz questão de não receber a aposentadoria aos 67. Ele paga um pouco mais de imposto por mais 3 anos próximos, e quando completar 70, ele então receberia um valor muito maior de aposentadoria até ele morrer. E um cálculo muito simples, você não precisa ter estudado economia na USP para entender esse cálculo. É justamente esse cálculo tão simples que Jesus ensinou a seus discípulos. Em vez de querer receber recompensa aqui na terra, de imediato, valor, espera um pouco mais. Espera até nossa ressurreição para receber um galardão muito maior diretamente de Deus. Você prefere receber agora de imediato um salário mínimo por mês? Ou você prefere adiar o recebimento para daqui a 3 anos receber 10 salários por mês? Eu escolheria a segunda. Cabe a você então agora escolher. Você prefere recompensa vinda do homem ou você prefere receber galardão vindo diretamente de Deus?
Quero resumir o sermão dessa manhã da seguinte forma: Jesus, muito pragmático, muito simples, ensinou um cálculo para seus discípulos. Você prefere receber agora ou você prefere receber depois? Você prefere receber agora este valor ou você prefere receber este valor depois? E ele sugere, em vez de receber agora, seria melhor você receber depois. Em vez de receber agora dos homens, a recompensa é melhor você receber o galardão de Deus mais tarde, na ressurreição. Portanto, eu quero convidar os irmãos e que você viva feliz, que você viva com alegria, com aquela expectativa que Jesus logo virá e ele vai reconhecer a sua justiça, ele vai reconhecer a sua humildade, ele vai contar todas as boas obras que você fez e você será devidamente recompensado. Um galardão enorme que a gente nem imagina qual tamanho ele seria. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi proferida. Entendemos a mensagem, agora só falta a gente praticar essa mensagem no dia a dia. Um grande galardão Deus está preparando para cada um de nós. Embora nossa vida aqui na terra seja um pouco mais sofrida, embora a gente ainda continue sentando num banco duro, frio, nós temos a esperança que um dia Deus nos chamará para vir aqui na frente, oferecendo aquele trono, o melhor lugar que um ser humano poderia ocupar por toda a sua história. Por isso eu oro neste momento que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém?